Prezados alunos da Universidade de São Francisco, uma boa noite. Antes de mais nada, agradecer aí a atenção de vocês para este pequeno vídeo. Pequeno assim, vamos ver se a gente faz eu sempre falo que vou fazer em 15 minutos, mas acaba virando 30 minutos, tá? Agradecer aí a atenção de vocês o objetivo deste vídeo, na verdade, é passar algumas instruções acerca da resolução de possíveis resoluções dos exercícios presentes na lista de exercícios, claro, para revisão da prova P1 de fenômeno de transportes. Essa lista ela foi até de certa forma bem montadinha, porque veja, todo exercício ele tem a resposta. E na verdade nas minhas listas, quando a matéria, a componente curricular não é muito nova, aliás, se ela for nova, dificilmente eu vou conseguir já colocar a resposta, que eu ainda preciso fazer a lista. Mas o correto, na verdade, sempre a gente fazer antes para estar colocando. Porém, né, veja que a resposta foi fornecida, porém existem algumas formas de você chegar a essa resolução, a esta resposta. Na verdade, não existe somente um caminho, e sim, talvez uma melhor resposta. Ok? Lembrando, nossa lista de exercícios para revisão para P1 já se encontra na sala virtual da componente curricular. Eu vou estar comentando aí, rara exceção quando a questão for meio simples, eu falo bem mais rapidamente, porém a ideia é passar informações acerca de uma possível resolução envolvendo todos os exercícios, contabilizando aí provavelmente talvez 25 a 30 minutos de apresentação deste vídeo, tá? Então, lembrando, todo o conteúdo praticamente, eu acredito que foi passado aí. Vejo que vocês possuem uma gama muito grande de informações em termos de equacionamento aí no caderno, tá? Para a nossa avaliação será feita uma folha com principais fórmulas, na verdade quase todas as fórmulas passadas aí em sala, que irão auxiliar fórmulas constantes, entre outros pontos que julgarmos necessários para a realização da avaliação, ok? Lembrando aí que a partir da semana que vem nós teremos um recesso até o dia 13 e provavelmente assim que já iniciar as aulas presenciais, se Deus quiser, logo a gente já teremos a avaliação. Então a ideia do vídeo é exatamente não perder tempo com as aulas que não estão sendo possíveis de serem realizadas presencialmente e sim virtualmente. Então a gente vai passar as informações aí necessárias. A intenção é fazer aí os exercícios. Veja que eles estão de certa forma misturados, mais ou menos, tá? As três primeiras questões aí, os três primeiros exercícios diz respeito à dilatação térmica de corpos, tá bom? A primeira equação, lembra que a primeira questão aí foi enviado informações do coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio, tá? E veja que possui aqui as temperaturas inicial e final, tá? Do bloco de alumínio. Ele pergunta qual é o aumento em volume deste bloco. Lembrando que para você calcular a variação no volume, deve ter uma equaçãozinha aí no seu caderno, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT, no qual o gama você pode fazer como sendo 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio, tá bom? Só fazer ele 3 vezes aí, a variação de temperatura você tem que é final menos inicial 100 graus. No entanto, a particularidade do exercício está em calcular qual que é o volume inicial do paralelepípedo, multiplicar aí as três dimensões do bloco de alumínio, tá? Do paralelepípedo de alumínio. Você vai ter o volume inicial em centímetros cúbicos e por fim calcular aí a variação no volume em centímetros cúbicos. Pode ser que outros exercícios da avaliação você tenha que calcular o volume em outra unidade, mas aí aguarde, tá bom? Segundo exercício, segue a mesma temática, ok? Peça de zinco, de lados 30, é uma chapa, ok? Foi retirado um pedaço de 500 centímetros quadrados. Eu não faço se a chapa é quadrada, né? Uma peça de zinco, bom, pode considerar como sendo quadrada.
vai dar aí um volume de 900 centímetros cúbicos, você tira 500 centímetros, desculpa, uma área de 900 centímetros quadrados, você vai retirar uma área de 500 centímetros quadrados. Se você aumentar a temperatura elevar uma temperatura de 50 graus Celsius a temperatura da peça restante, qual será a sua área final em metros quadrados, em centímetros quadrados, desculpa. Foi passado novamente o coeficiente de dilatação linear do zinco. Então você tem que calcular um típico caso no qual você tem que calcular a variação em termos de área superficial. Você deve ter a formulinha ΔS igual a S0 mais beta vezes ΔT. Lembrando que o beta é 2 vezes o alfa, o coeficiente de dilatação térmico linear. Faz aí 2 vezes o coeficiente de dilatação térmico linear do zinco. Você vai obter o beta, que é o coeficiente de dilatação térmico superficial do material. Você tem aqui a variação de temperatura, substituir direto na fórmula e calcular qual é a variação em termos, ou melhor, o que ele pergunta mesmo aqui? Ele pergunta qual é a área final. Isso, você vai calcular a variação e por fim só acrescentar na área inicial restante aí devido à retirada desse pedaço de área de 500 centímetros quadrados e verifique se a resposta é exatamente esta. Esta questão 3 tem pelo menos duas formas para você fazer. Você pode considerar uma forma mais lógica e perceber que você tem uma barra que na verdade ela é uma barra de alumínio, tá? Com determinadas características em termos de comprimento, né? É um típico caso de dilatação térmica linear. Você vai utilizar o ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O coeficiente de dilatação não foi fornecido do alumínio, está aqui linear. A variação de temperatura, aliás, ele pergunta qual que é a variação em termos de temperatura para que essas barras separadas por 1 centímetro, mas que inicialmente possuem 3 metros, se encostem. Veja que as barras, se elas estão separadas por meio centímetro, você pode fazer da seguinte forma: não tem como você fazer a barra dilatar somente em uma direção, ou melhor, só na direção, no sentido direito. Ela vai, de certa forma, ter que dilatar nos dois sentidos. Então você pode estar considerando que ela vai ter que dilatar meio centímetro de um lado, mais meio centímetro do outro, que vai, por sua vez, juntar-se ao meio centímetro da barra da direita, com mais meio centímetro da outra barra. Então, a variação em termos de comprimento final, a variação do comprimento é de 1 centímetro. Veja que ela vai ter que dilatar meio de um lado e o meio da outra barra. Então, as barras elas vão ter que dilatar-se 1 centímetro. Então, esse é o ΔL. Você tem um comprimento inicial, calcula, por fim, claro, o coeficiente de dilatação térmico linear do alumínio e, por fim, você calcula qual é a variação de temperatura. Se chegou nesse valor, faltou colocar graus Celsius aqui, não graus, tá? Embora seja θ aqui, dá uma ideia de ângulo, né? Passa a impressão de ângulo, mas não é ângulo, tá? E sim a variação em termos de temperatura. Desculpe, mas complementem aí, faltou um grau Celsius, tá bom? Eu vou até salvar já o meu documento e vou realizar uma atualização dele, tá bom? Eu acho que o exercício 4, não sei se eu fiz em sala, tá? Qualquer coisa, verifique se foi feito em sala, mais rapidamente. Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui, para não passar muito, já deram 8 minutos já. O exercício 4 é um típico exercício também de dilatação térmico volumétrico, no qual ele te deu alguns coeficientes de dilatação térmico superficial do diesel, coeficiente térmico linear do tanque, tá? E ele transportou uma certa quantidade de óleo diesel por uma cidade para outra, no qual teve uma variação de menos 23 Kelvin, ou seja, teve uma diminuição da temperatura. Obviamente, o volume final entregue de óleo diesel, que é o que ele pergunta, vai ocorrer uma diminuição. E a ideia é exatamente você calcular essa diminuição, né? Ou melhor, qual foi a quantidade final em termos de litros, de volume entregues de litros de diesel, tá bom? Exercício 5 é um típico exercício no qual eu talvez teria que ter complementado aqui, ó, considerar que o sistema ou vaso que comporta
é que chama, que comporta o gás. O gás, considerar que o sistema ou vaso comporta o gás, não permita, considerar que o sistema ou vaso comporta o gás, não tenha vazamentos e ou entradas. Então, na verdade, constitui-se o quê? Um tanque rígido. Tanque rígido, de certa forma. E inviolável. Extremamente fechado, não permitindo a saída de material, na verdade, saída de massa de gases. Então, a massa inicial é igual à massa final. Veja que foi feito um exercício desse em sala, no qual você consegue agora realizar as operações aí baseadas na equação dos gases ideais, PV igual a nRT, e calcular por fim o volume final. O volume final com base no volume inicial. Para uma temperatura aí variando de 20 até 0 graus Celsius, tá? Ou melhor, a temperatura inicial era de 20 graus Celsius e a final é de 0 graus Celsius, e você vai utilizar a equação dos gases ideais para determinar essa propriedade do volume final, ok? Equação 6, exercício 6 também serve a mesma temática, tá? Comentar aqui que o gás sofre expansão a temperatura constante, mas embora ele sofra expansão, não há saída do material. De novo, você utiliza o mesmo equacionamento, no qual a massa inicial é igual à massa final. Com base nisso, você escreve a equação dos gases ideais para todas essas condições, ou melhor, propriedades termodinâmicas aqui fornecidas em termos de volume, pressão, embora o sistema ocorra a temperatura constante. Já é uma primeira simplificação quando você for comparar as equações. Tudo baseado no exercício que foi resolvido em sala. O exercício que foi resolvido em sala, de certa forma, é um pouquinho mais complicado, tá? Pouca coisa, mas segue a mesma temática. Mesmo caso, botijão de gás não pode variar o volume do gás que se encontra no seu interior. Ou seja, de novo, considerar para todos esses casos aqui que o vaso, né, que comporta o gás, ele é rígido e inviolável, não permite o que? A entrada e ou saída de material. Então, a massa inicial tem que ser igual à massa final. E aí você monta novamente esse exercício com base nessa igualdade, nessa lei da conservação da massa, e escreve a equação dos gases ideais. Também, olha o exercício resolvido em sala. Bom, nem precisa falar também do exercício 8, né? Considerar o volume ocupado, etc. O tanque, novamente, tanque fechado, não rígido, não permite entrada ou saída de gás, tá? O que mais? Só um detalhe aqui no exercício anterior aqui, temperatura constante, tal, aqui tudo bem, o volume do gás vai ter uma variação, mas veja, a massa não varia, tá bom? Então eu não posso falar que o tanque aqui é rígido, né? A única coisa que eu posso afirmar no exercício 6 é que não há a conservação da massa, ou seja, a massa inicial igual à massa final. Exercício 8 segue a mesma temática, tanque rígido e inviolável, não há transferência, saída ou entrada de massa, conservação da massa, massa inicial igual à massa final, tá bom? Exercício 9, exercício muito parecido, deixa eu ver, isso, muito parecido, inclusive, acho que foi o que eu resolvi em sala de aula até, porém com uma certa simplificação em termos de itens, eu não pedi para fazer esboço, né, das rampas de temperatura, né? Mas veja, é importante você realizar novamente esse exercício. Veja que você já tem ele resolvido aí no caderno, realizando todos os passos e dica. Faça, embora não foi pedido na questão, mas faça o diagrama das temperaturas e da quantidade de calor absorvido que foi fornecido para essa mistura para ir de menos 10 graus Celsius no estado sólido até 15 graus Celsius estado líquido, tá? Refaça esse exercício, com certeza pode ser que caia uma versão dele na avaliação. Exercício tem que ter um certo cuidado aí com as unidades, ok? Passadas, também tem que estar observando o que ele pede, qual é a quantidade que deve ser absorvida para sair de menos 10 até 15, tá? Muita gente faz aí na avaliação, por exemplo. Só fala qual que é a quantidade de cada etapa, tá? Mas ele não responde o principal. É claro que a gente não pode dar completamente correto a totalidade na questão, tá? Tem que ser observado o que está sendo pedido pela questão.
Todos esses fatores estes parâmetros vocês têm aí no caderno, e mais do que esses parâmetros para outras substâncias, ok? Exercício 10. Exercício 10, deixa eu ver uma coisa. O exercício 10, estou achando que eu repeti ele. Exercício 10 está repetido com o exercício 16. Se for ver bem, é o mesmo exercício, agora que eu vi. Na verdade já estava na lista, passou despercebido. Ele vai falar que você tem uma quantidade de água líquida a 100 graus Celsius, porém ela passa a 100 graus Celsius, temperatura constante, entrando em ebulição a esta pressão, totalmente para o estado de vapor. E a massa, o volume inicial era de 1 litro, 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, e ela passa, claro, vai ter uma expansão do volume de água, indo para 1,671 metros cúbicos. Isso mesmo, 1,671, vai ter uma grande expansão, ele vai sair de 1 litro para 1.671 litros de vapor de água, realmente vai ter uma expansão muito grande. E ele pergunta qual é o trabalho realizado, a energia transferida e a variação de energia interna. A energia que é transferida aqui na forma de calor, tá? É o que? Típico exercício em que você também tem que considerar que o sistema ele está fechado, porém, claro, vai ter transferência de energia, porque você tem que fornecer calor para passar de 100 graus estado líquido para 100 graus estado vapor. Veja que ocorre a temperatura constante, e esta é uma característica do aquecimento da água. Ela ocorre a temperatura constante. E nesses processos aí, você pode estar, por exemplo, calculando, a gente vai comentar aqui como é que você pode calcular o calor. O calor transferido é exatamente o calor fornecido para ele mudar de estado do líquido para o vapor. Você vai utilizar a famosa fórmula do Q calor igual a massa vezes calor latente de vaporização, o famoso Q-mole. Veja, foi fornecido calor latente de vaporização. Atenção para as unidades, hein? Atenção para as unidades. Talvez você vai ter que realizar conversões. Veja que aqui está em kJ por quilograma, e aqui foi fornecido, bem, 1 kg de água, né? Também não vai precisar fazer grandes conversões, mas atenção às unidades, tá bom? Sempre é bom você verificar as unidades finais aí no processo de cálculo. Trabalho realizado sobre o sistema, você pode estar utilizando o trabalho igual a pressão vezes diferencial de volume. Veja que a pressão foi fornecida e você preste atenção em quais unidades utilizar. Dica: utilize tudo no sistema internacional. Então, pressão 1,01325 10 a quinta pascal vezes qual foi a variação de volume final menos inicial. Você vai ter aí 1,670 metros cúbicos. Faz a multiplicação, realiza a multiplicação e vai obter, provar com certeza o valor de trabalho em quilojoules, tá? Calor, Q-mole, este valor calculado. E finalmente, como é que você vai fazer a variação de energia interna? Lembrar que para a primeira lei da termodinâmica vale variação de energia interna igual a calor menos o trabalho. Se fizer a diferença, vai dar exatamente aqui 70, um arredondamento aqui, vai dar 59, né? Vai dar aproximadamente esta variação de energia interna do processo. Realmente, a energia interna do processo vai aumentar, porque você forneceu calor para ele passar de um estado de líquido para de vapor, no qual o grau de agitação das moléculas também aumenta, embora ocorra a mesma temperatura. Esta, na verdade, é uma diferenciação da análise do exercício do ponto de vista termodinâmico. Mas espera aí, o processo que você problema ocorreu o quê? É isotérmico, certo? Ocorreu a temperatura constante, mas, no entanto, teve que aumentar a energia interna. Como é que eu consegui calcular mesmo? Conforme a primeira lei da termodinâmica. Exercício 11 e o 12, e o 12 mais 11 e o 12, você vai montar praticamente. Vejo que foi feito também um exercício parecido aí. A gente fez nós chegamos nas equações para passar de uma escala de temperatura para outra escala de temperatura. É exatamente esse tipo de lógica, de resolução que você tem que ter quando ele pedir para você calcular qual que é a temperatura TF aqui numa outra escala, dado que ele deu as referências
das temperaturas nas diferentes escalas. Montar também uma regra de 3 composta foi feito aí também no caderno. Se você realizar aí, você vai chegar ao valor de menos 98 graus Z. Desculpa. Você vai chegar no valor que eu não coloquei a resposta, certo? De menos 98 graus Z. Qual que é o correspondente na escala Fahrenheit? Você faz aí da mesma forma. Eu não tenho aqui a resposta agora, mas não é difícil fazer, tá? Segue a mesma lógica do exercício da teoria envolvendo as escalas termométricas aí que nós chegamos a determinadas equações para converter de uma escala para outra e vice-versa. Mesma temática também segue o exercício 2. O exercício 12, engraçado, tem mais de uma forma de fazer. O pessoal tem me apresentado aí algumas resoluções que também fazem sentido, no qual ele quer que você classifique as temperaturas de ordem crescente. Será que 50 graus X é maior que 50 graus W, que é maior que 50 graus Y? Tem como você fazer comparando também, utilizando a mesma temática, chegando nos equacionamentos, comparando as escalas uma a uma, né? Então você faz de X para W, de X para W e de X para Y. Você vai ver que esses correspondentes em termos de temperatura aqui, quem é maior que quem. É possível você chegar nesta comparação e finalmente classificar quais são as escalas em ordem crescente de temperatura. O exercício 13 é um exercício que volta, né, àquela temática do calor, da calorimetria, só que aqui tem uma diferenciação, tá? Foi passado aí um calor latente de fusão, um calor específico e um calor de vaporização. Tudo bem. Segue também a mesma temática aí do exercício, mesma linha de raciocínio do exercício 9, tá? Só que aqui tem uns pontos que a gente tem que prestar atenção, né? Em termos de congelamento, né? O álcool etílico possui um ponto de ebulição de 78, congelamento de 114. Calor de vaporização, calor latente de fusão. Calor específico aqui. Qual a energia que deve ser removida de 0,510 kg de álcool etílico, que inicialmente está a 78? Então, 78 graus Celsius, de modo que se torne sólido a menos 114, né? Só não comentou aqui se ele está no estado de vapor, né? Vapor para líquido. Tá? Mas provavelmente aqui ele já está no estado de ebulição, vai ter que usar o calor de vaporização, depois o calor latente de fusão, entre outros, tá? E você vai calcular qual é a quantidade total de calor. Não tenho aqui também a resposta, provavelmente seria um exercício que a gente tem que fazer em sala, né? Mas treinem aí como que seria feito, tá bom? Exercício 14 segue também a mesma linha de raciocínio, porém a novidade, tá? Foi passada a capacidade térmica do Becker. Tem a teoria passada aí no caderno de vocês. Este é um novo ponto que deve ser considerado aí para a resolução do exercício. Calcular também qual que é a quantidade de calor fornecida para o Becker, com base em sua capacidade térmica. Vou já ser meio chato e já vou passar algumas dicas, tá? Ó, esses exercícios que não têm resposta foram tirados sim da internet. Provavelmente, com certeza, você vai conseguir visualizar algumas resoluções. A dica que eu vou dar, o detalhe que eu vou dar é o seguinte: pode ver que eu até propositadamente não coloquei o valor aqui, por quê? Há algumas resoluções da internet que elas são muito rápidas, ou seja, se você copiar e não souber responder, souber os passos, você pode ser questionado. Por exemplo, claro que não vou pôr uma questão igual a essa aqui na prova, tá bom? Vão ter provavelmente alterações, mas verifique as resoluções que você for encontrar e preste atenção no que ele está calculando, tá? E outra coisa, veja bem como foi passados os equacionamentos aí da aula, tá bom? Então comparem aí. Esse aqui, o exercício 14, você tem que calcular os calores que são fornecidos aí para você aquecer uma moeda aí. Você está no ambiente, você vai passar para outro ambiente, no caso um becker, que tem uma massa também de água aqui, né, interna aí da massa de água do becker. E ele pergunta aí qual que é a temperatura final de equilíbrio do sistema. A ideia também, faça um desenho ilustrativo
do onde que é retirada a moeda, qual que é a quantidade de calor fornecida, quanto que a moeda vai passar em termos de energia para a água e para o becker, de forma a você calcular esse calor final. Lembrando que você vai fazer o que nesse exercício? Um balanço de energia. Você vai escrever um balanço de energia no qual o calor que a moeda saiu do forno tem que ser igual ao calor fornecido para a água e também para o becker. Aí você fecha o balanço de energia. Novamente, cuidado com as resoluções da internet. Elas sim chegam num valor. Eu vou analisar a resolução. Se ela estiver coerente com o que foi passado em sala, ok. Surgindo equacionamentos novos, você pode ser questionado, ok? Então a dica é, dá uma olhadinha lá, vê como é que é, mas tente você fazer do seu jeito entendendo, tá bom? Exercício 15, para terminar, só dá uma olhada no tempo, aproximadamente 25 minutos, realmente todas as videoaulas estão durando 30 minutos, tá? Parece que não, mas muito conteúdo para passar, eu sei que está de certa forma rápido. O exercício 15 é um exercício no qual ele pede para calcular aí o trabalho de um gás indo de um estado A até um estado final D, porém sobre a ótica, sobre diferentes caminhos, tá bom? Então você vai ver que o caminho ACD vai dar uma área, na verdade, só abaixo da curva AC. De C para D o volume não varia, não há, portanto, produção de trabalho. Tá? Você pode estar calculando o trabalho nesta transformação de ACD, calculando simplesmente a área abaixo da reta AC. De novo, lembrar que trabalho é P, pressão versus diferencial de área. Você tem a pressão, diferencial de volume, você tem a pressão, o diferencial de volume aqui. Só verificar as unidades e os valores. Atenção para as unidades e você fornece, calcule o trabalho ACD. No entanto, o trabalho de AB para D é toda essa área abaixo aqui da área, ou melhor, da reta BD. Você também calcula aí o trabalho, veja que a pressão é outro nível, né, maior. Pressão versus diferencial de volume, a tensão é a mesma variação de volume. Fazendo a multiplicação, você vai calcular o trabalho ABD, por exemplo. E finalmente, na verdade, o exercício 16 é o mesmo do 10, depois que eu vi que ficou diferente. Não sei porque eu achei que eu não tinha passado. Acho que é porque eu me baseei um pouco na figura, tá? O exercício 16 é o mesmo, porém é com a figura aqui. E ele identifica onde está a transferência de calor. Na verdade, para auxiliar, tá? Se quiser, até o mais correto dessa lista é fazer isso aqui, ó. Você pega. Deixa eu ver se eu fiz a resposta. Fiz. Não, deixa aqui. Então você pega e faz isso, ó. Pega o exercício 10 e arranca ele. Você, aliás, arrancaria o exercício 10, mas pega aqui o calor latente de vaporização, deixa na questão lá embaixo, que eu acho que ajuda, certo? Você deixa aqui, constantes, LV e tal, calor latente de vaporização, e eu venho aqui e arranco o exercício 10. Na verdade, a lista tem 15 exercícios, tranquilo, hein? Dá para você fazer tranquilamente esta lista. Claro que eu sei que vocês têm muitas outras coisas para estudar, mas ela já fica mais enxuta, ok? Então, só dá uma olhadinha no tempo, aproximadamente quase 30 minutos de apresentação. Agradeço aí mais uma vez a paciência de todos. Lembrando que a componente curricular tem muitos matriculados, tá certo? Mas seja possível realizarmos todas essas atividades. Espero que eu tenha auxiliado vocês aí, de certa forma, passado algumas informações acerca da lista, na forma de uma videoaula, embora um pouco limitada, né? O melhor mesmo é fazer, né? Pegar algum outro para fazer. Claro, pode ser que, tomara que na aula, semana que voltarem as aulas presenciais, nós pegarmos os mais difíceis aqui, tá? Não vai dar para fazer totalmente na sua totalidade, na sua integridade, tá? Na aula. A gente vai ter que selecionar os mais difíceis aí e fazer fazer passo a passo e detalhadamente, tá bom? Mas gostaria que vocês tentassem, antes de mais nada. E tenham uma boa noite e até a próxima.